Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Hoje, pessoal, a gente vai fazer uma reação, uma análise, né, da partida de ontem, que o São Paulo saiu vitorioso, né, onde venceu por 2-0 com o gol do Lucas Ferreira e também do André Silva, né. A gente vai acompanhar aqui a Renata Fã e outros comentaristas, o Cicinho, o Marco Aurélio, o Chico, que vão falar a respeito da vitória tricolor, né? Todos eles se renderam ao São Paulo, né? Elogiaram bastante e a gente vai acompanhar. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falando nisso, Zubeldia e os jogadores do São Paulo celebram esta vitória importante na Libertadores para cima do ex-líder Libertad. Love is in the air. Acho que fuimos acomodando las piezas, digamos, para un mejor funcionamiento, ir conociendo a los jugadores, ¿no? La realidad es esa, ir conociendo a los jugadores. En ese tiempo algunos se van poniendo cada vez mejor y quizás todavía falta algunos jugadores que pueden darle algo más al equipo que no están jugando ahora, pero que pueden jugar. La marca son datos que no me gusta, lo veo narcisista de mi parte. Entonces me incomoda. Yo creo que lo más importante, y lo digo con toda sinceridad, como siempre digo las cosas, es las 3 Libertadores que tiene Sao Paulo y las 3 Copas del Mundo que tiene Sao Paulo. Eso está por encima de cualquier otro registro. Y lo que tratamos ahora, en el 2025, es poder representar essa história rica de la mejor maneira. Um sentimento muito inesquecível, né? Fazer o primeiro gol pelo São Paulo e ainda mais numa Libertadores, né? Quando acabou o treino, ele chegou perto de mim e falou que eu ia entrar, ia fazer um gol, ia decidir. E eu vim com isso na cabeça, né? Isso passa confiança pro atleta, querendo ou não. Eu que vim subindo da base, o cara confiasse em mim, o treinador, e agradecer a ele, né? Colocou eu no segundo tempo e eu fui muito feliz. Falei, cara, eu vou ficar aqui em pé, eu vou esperar o máximo. E aí, não sei se isso ajudou ou não, mas para mim, eu acho que isso criou uma dúvida nele grande e isso, com certeza, pode ter contribuído aí para que ele pudesse errar o pênalti. Isso foi muito importante, o jogo estava 1-0. Valorizar realmente o que a equipe fez, diante de toda a dificuldade, né? Todo mundo vem vendo o que a gente vem passando, infelizmente com várias lesões. E você tá com esse grupo, né? A luta que está sendo no dia a dia, os jogos que a gente vem fazendo também, então realmente vir aqui conquistar uma vitória para a gente foi muito importante hoje. Se hoje eu estou aqui e eu estou fazendo, tenho certeza que o Johnny está feliz por isso, assim como ele fazia gols e ajudava o time de alguma forma, eu ficava feliz por ele. Então hoje se é me dado essa responsabilidade, esse desafio, estou encarando com muita gana, com muita vontade de ajudar. E claro, quero escrever meu nome também na história do clube, acho que é muito importante. Então eu estou muito feliz por isso e quero cada vez mais subir meu nome no clube. Vitória, lluvia, esto es el fútbol. A felicidade é um estado de espírito único, Marco Aurélio Cunha. Eu estou muito feliz aí pela campanha, pela vitória de ontem, né? Consolidando que tem que dar prazo para o treinador, que o treinador tem que trabalhar. Com tantas ausências, ele conseguiu construir um time. Esse menino Lucas vai ser um excelente extremo, vocês vão ver. Tem todas as qualidades, força física, velocidade. Então ele está acertando, colocando aquilo que tem e com resultados extremamente positivos. Porque ganhar 2 partidas fora da Libertadores, vou fazer um desafio. Eu não me lembro, na época do Tele empatava fora e ganhava em casa. Com o Paulo Autuori ganhava uma ou outra fora de casa e ganhava em casa, mas perdia também. Não perdia, não? Perdia, perdemos, Cicinho. Perdemos um outro jogo na fase de grupo. Não é da Libertadores? Não, na fase de grupo nós perdemos. E hoje não. Hoje o São Paulo tem 2 vitórias fora de casa, vai jogar 2 partidas em casa e, obviamente, o Alianza Lima foi um acidente de percurso. Mas o São Paulo está aí largando, como sempre, jamais deixando de participar de uma segunda etapa sem se classificar na fase de grupos.
Que coisa, o Subeldê não perdeu nenhum jogo na Libertadores pelo São Paulo, hein, Sgarbi? Agora, realmente, eu sei que não mudou tudo, mas acho que tem que também viver o momento, tem que celebrar as vitórias, o que está acontecendo agora. Não adianta ficar pensando se daqui a 3, 4 jogos ele vai estar com esse mesmo desempenho como técnico. Com certeza. Rê, pra mim, no meu ponto de vista, o jogo de ontem perfeito de São Paulo. E a crítica faz parte. Claro. A gente vem falando aqui, ele vinha de algumas decisões erradas do Zubeldia também. Empate com o Alianza Lima, quando recuou o time, pra mim errou. Empate com o Cruzeiro também, alguns erros. São alguns erros que vinha cometendo e que a crítica faz parte. O próprio Zubeldia sabe disso. Ontem, o ponto principal do jogo foi a coragem. Porque ele muda o estilo também. Pra mim, a escalação perfeita também, na minha opinião, perfeita. Ele deixou o Lucas Ferreira, não tem problema recuar um pouquinho, jogando fora na Libertadores. Só que aí, no segundo tempo, ele tira o Cédric, coloca o Lucas Ferreira, é um sinal de que, ó, não vou recuar, não tô satisfeito com o empate mesmo fora de casa. Não, foi pra cima. E é o que o torcedor quer ver, é o que o São Paulo merece também. Então, eu tava com saudade de chamar o Zubeldia, sabe? Somos o Balover, no fundo. Mas Se o pênalti entra, o discurso não é. Mas se, tá bom, Edu, se eu falar de si aqui, meu Deus do céu. Edu, quer que eu fale de si aqui, tá bom? Comemoraram mais os gols ou o pênalti perdido? Lucas, tem que ter pé no chão, eu não vou aqui também, nossa, agora é campeão do mundo, não. Só que algumas questões importantes. Rafael, que goleiro espetacular. O Rafael hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o mito. O melhor goleiro do Brasil, Rafael. É o mito. Gigante. Ferrarese, sempre que tem oportunidade, muito bem. O Juan, muito bem ontem também. Alan Franco, a zaga. Aí para falar do setor ofensivo. Esse Lucas Ferreira, monstro. 18 anos, personalidade, vai pra cima. E o André Silva, que tem oportunidade, tá muito bem também. Então, o time do São Paulo foi bem. Pra acabar com o papo que o time é ruim. O time de São Paulo é bom. São Paulo tem um bom time. Você e o Cicinho estão alinhados no discurso que o Cicinho falou sobre isso, né? Não adianta ficar pensando em quem não tá à disposição. Tem que pensar em quem o técnico conta e pode colocar em campo. Exatamente, Renato. Prova disso, olha o que o Renato Gaúcho está fazendo no Fluminense. Ele está dando minutagem para os jogadores reserva, manda jogador reserva, exatamente para ver o que ele tem em mãos e contando o quê? Porque uma diretoria, quando faz uma contratação de jogadores, de treinador, a diretoria não imagina que o jogador vai jogar a temporada toda. Então, vem lesões. E o Zubeldia precisava se preparar para isso e parar de bater na mesma tecla dos principais jogadores. E agora está tendo esse rodízio e os jogadores, acima de tudo, a importância disso é o quê? Que estão correspondendo. Então, parabéns ao Zubeldia e ao time. Sofreu Parabéns um pouco ao ontem, Zubeldia. mas conseguiu o resultado favorável. Sim, e olha só. Olha, todo mundo um dia abaixa a guarda, valoriza seu treinador, mesmo não sendo preferido. Parabéns, Cicinho. Normal. Ele tá Eu baixo isso até aí, domingo. pô. Reconhecendo. Segunda-feira eu venho com sangue nos olhos. Mas tinha como não sofrer? Tinha como não sofrer? Libertadores, fora de casa. O time é frágil. Pô, mas, gente, se a gente analisar, os caras tiveram pênalti quando estavam 1 a 0. Mas a questão é a seguinte, o São Paulo perdeu muitas bolas, mas muitas bolas, o São Paulo sofreu porque quis, perdeu muitas bolas no sistema defensivo. Não, as bolas na saída de jogo. Time, pô. Tudo bem, mas por que não dá chutão? Mas é porque aí, mas é normal, os caras avançaram, estão jogando em casa, eram líderes do grupo até então. O empate pra eles até tava bom, eles tomaram um gol, foram buscar o resultado. Mas eu sou da época do futebol que a bola tava no sistema defensivo, o que eu fazia? Eu já ia pegar algum suco na geladeira, porque ia ter chutão. Mas só época agora mudou, não, agora que tá no ataque, você tem que pegar o suco e ficar ligado na defesa. Todo mundo participa do jogo. Moço, mas campo molhado dá chutão. O cara ganhou. O treinador, o zagueiro é treinado pra dar chutão, gente. Não, Cicinho. O zagueiro tem que saber jogar. Pelo amor de Deus, como assim? Hoje não é nada. Hoje vai ver. Por isso que o atacante ganha 100 milhões e o zagueiro 20. Lá, como é que é aquele bonequinho do treino lá que a gente chutando bola assim? Mas não precisa jogador. Zagueiro é tudo caneludo. Edu Dracena. E ontem ele escolheu 3 zagueiros. Ele foi de 3 zagueiros no início e na segunda etapa aí o Ferrarese vai pra lateral, solta o time com o Lucas Ferreira e deu resultado. Porque, gente, Libertadores, o Marco falou isso e eu concordo. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar, fazer a leitura correta. E nem sempre é fácil jogar fora de casa. Na maioria das vezes é muito difícil vencer um adversário, mesmo que tenha menos qualidade do que o São Paulo, como é o caso do Libertad. Agora, Renata, esse jogo de ontem teve uma característica interessante para a Libertadores.
parecia que era um jogo de pré-temporada. Não tinha pressão de torcida. Casado solteiro, né? Não tinha pressão de torcida, estava tranquilo, não havia um clima ruim para o adversário. O São Paulo jogou Nem tranquilo. torcida tinha, quase. Tinha mais de Tinha mais de São Paulo. Tinha mais de São Paulo. mas o São Paulo aproveitou esse fator. Muitos torcedores foram ao Paraguai, Assunção, para assistir a partida. Pô, atrás do gol lá. Mostrando que o São Paulo está sempre. Foram fazer compra, né? Com Depois muitos ver o jogo, torcedores em coisa todos os e tal. lugares. Parabéns à torcida. Então foi um jogo mais simples de jogar, embora tenha chuva, adversário competente, correndo e tal, mas foi um clima que não era bem de Libertadores, né? Agora vamos para as outras fases, porque, sinceramente, já passamos de fase. Pô, doutor, essa confiança. Começou a soberba, velho. Começou a E o soberba. Marcelão, nessa hora, tá gravando tudo lá. Ontem crise, hoje soberba. Eu não entendo mais nada. Eu vou Eu não perguntar. tive crise, não. E aí, o doutor que escalou o time, hein, doutor? Parabéns, ele escalou o time e o time Só ganhou, que hein? eu teria colocado o Enzo no lugar do Wendel. Do Wendel. O Enzo no lugar do Wendel. O Wendel Daí quis dar rodagem não também foi pro muito Wendel, bem no né? jogo. Mas se o André Silva não perde aquele gol, eu já falei aqui, e o Wendel desse aquela assistência, aí um tá falando, olha, entrou no time, deu uma assistência. Futebol é aproveitamento também. Everton Guimarães, eu quero usar agora a sua sinceridade. Pra você, o São Paulo, depois de ontem, dessa trégua momentânea com o Subeldia, se coloca como favorito mesmo a Libertadores junto com outras equipes? Junto com o Galo, que não era. Sinceridade mesmo eu tenho pra dizer que você, Renata, você está hoje vestida de gerente da minha conta lá no banco. Sem o poder de mexer no dinheiro. Gerente não. Supervisora geral do banco. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tá bom. Eu preciso dividir tela com o Marco Aurélio Cunha. Eu preciso que vocês me dêem o Marco Aurélio Cunha ao meu lado. Marco Aurélio Cunha, esta grande bandeira. Marco Aurélio Cunha, deixa eu contar uma coisa pra você. Uma das coisas mais legais, é chato fazer isso, mas uma das coisas mais legais do debate é você meter na cara da turma assim, ó. Eu avisei. Hashtag eu avisei. Você tá avisando ao seu Cicinho e ao seu Sgarbi. Você está avisando, você está dizendo, gente, calma, o nosso técnico é o Zuba, Essa pressão tem gente do São Paulo querendo, tem parte da torcida querendo, mas o técnico é o Zuba. E você está ensinando ao... Então, parabéns, não dá, doutor. velho. Você tem que olhar para cada um deles e falar, eu avisei. Eu avisei. Porque Experiência, eles né, queriam a Se saída decide, do irmão, Zuma. se decide. E você disse que o Zuma não poderia sair. É assim que tem que ser, doutor. São Paulo venceu o líder do Campeonato Paraguai dentro da casa dos caras 2-0. Uma vitória muito grande, muito importante. Vai se classificar. Vai, Zubeldia. Nossa, esse Boa, cara... Everton, obrigado. O doutor tá levitando no programa. Tá? não foi Gente, campeão vocês ainda estão não, doutor. percebendo? Não Gente, foi ele campeão chegou ainda aqui, não. eu falei com 20 centímetros a mais. Não, só que eu não entendi. O doutor, máscara danada, o doutor chegou na Band hoje gritando é campeão, não entendi nada. Aí gritando é campeão, vocês tinham visto? Everton, Tá tá um uma perna, negócio, você não tem noção. Ele tá daquele jeito, ele tá Uma perna, moladinho aqui. tá mala. Chegou gritando é campeão no camarim, acredita? Chegou gritando. Esgarbi e Cicinho, já vocês. Eu sinto que o freio de mão tá Ah, puxado. não. Ô, Rê, eu tenho uma frase que eu acho muito bonita. Diga. Eu É de caminhão, né? Faz tempo, faz tempo. O Cicinho e o Edu não conhecem aí. Eu sou um grande fã de frase de caminhão. Eu gosto de ficar olhando e tal. Tem uma frase que eu gosto bastante que é... apresentar um livro Eu pra prefiro... Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Uma frase bonita, né? Marcante, assim. Uia! Então é isso. Você no Só que caminhão? o doutor tá uma perna hoje, velho. O doutor chegou gritando é campeão. Calma, doutor, calma. Marco Aurélio Cunha, Eu você tenho- tá diferente. Não, eu tenho responsabilidade. O campeonato só ganha um. Então vamos com calma. São fases. Essa fase aí nós vamos superar tranquilo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: Zubeldia, continua firme aí, cara. Confio em você. Você não tem medo de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos? Porque Quem é o depois vocês vão se enfrentar na casa do time peruano. Mas pode ser que a gente enfrente já classificado. Então a gente põe um time Uia. alternativo. Olha, tá marrento aí, eu falei, tá marrento. Quando empatou com a Aliança Lima em casa, meu Deus do céu, parecia um velório aqui, né? Agora ganhou o Super Libertar. É porque isso não é normal pro São Paulo. Brincadeira. O que não é normal, Cicinho? Empatar dentro de casa, ganhando de 2-0. Nunca havia contra um feito time
inferior quanto a Aliança, aquilo lá foi um clima de... Para o São Paulo foi uma derrota. Enquanto para muitos simboliza, né? Palmeiras, Corinthians que não são acostumados com isso, simboliza uma vitória para o São Paulo. Palmeiras não. Pô, Palmeiras, você tá brincando. Eu tô dando tiro para todo lado. Sim, você é corajoso. Esse aqui é audacioso. Hora de falar sobre o São Paulo. O Zubeldia vive, talvez, seu melhor momento à frente do São Paulo. E a curiosidade se dá porque algumas semanas atrás ele corria enorme risco de demissão. Nessa quarta-feira o tricolor foi ao Paraguai, Assunção mais especificamente, venceu o Libertad por 2-0. Gols marcados no segundo tempo, o primeiro por Lucas Ferreira, seu primeiro gol como profissional, e o segundo de André Silva. São Paulo foi muito melhor do que o Libertad, que é líder do campeonato paraguaio e também liderava o grupo na Libertadores. Com o resultado, inclusive, São Paulo assumiu a primeira colocação do grupo e encaminhou a sua vaga no mata-mata, até porque os dois jogos mais complicados do retorno serão dentro de casa, contra o Libertad e contra o Tajeres. Importante registrar que o Zubeldia nunca perdeu pelo São Paulo em Libertadores, são 6 vitórias e 5 empates em 11 jogos. Importante contar também que com a vitória dessa quarta-feira, o São Paulo chegou à sua maior sequência invicta na história da Libertadores. E olha que a história do tricolor em Libertadores é espetacular. São 12 jogos sem perder, 11 sob o comando do Zubeldia e mais um anterior. Só para completar, São Paulo não perde desde 10 de março e essa derrota se deu graças a um pênalti inexistente na semifinal do Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Palmeiras. E tudo isso com uma sequência de jogos sem Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo e companhia. Se tem algum torcedor que ainda sonha com a contratação de Dorival, dá para cravar que nesse momento não há nenhum movimento nesse sentido. O São Paulo está convencido de que insistir no Zubeldia é a melhor saída. O que ele está fazendo sem os medalhões é absurdo. É um time que joga... Por que medalhões, Souza? Lucas, Oscar, o próprio Luciano... Não, medalhão que eu conheço é pedaço de carne. Não, medalhões no sentido de... Bacon. Com bacon. Medalhões no sentido de jogadores grandes, tá, sabe? Experientes. Velho, o né? O próprio Luciano. Velho. Não vou usar o termo que a Leila usou, né? Que a Leila usou? Chamar os jogadores que estavam reclamando de velhos. Que você estava encerrando a carreira. É, que estava encerrando a carreira. Ô, Leila, você também, não? É. Você pisa em nós, né? Não, Leila. Então, é um treinador que tem meu respeito por isso, por estar fazendo o time jogar sem os principais jogadores. Estava caindo, Souza. Quase estava caindo, e era normal. A partir do momento que o Dorival saiu, e o último título do São Paulo foi o Dorival que deu, o torcedor ia. Mas se ele estivesse bem, não ia estar brigando com ele. Craque, ou você vê o copo meio ou muito cheio. O torcedor reclamava... Que copo, Souza, que você está falando? Eu não sei o que você está falando. Que copo? Ou você reclama demais ou você reclama de menos. O torcedor estava reclamando que o São Paulo estava empatado 4 jogos, mas tinha 4 jogos que não perdia. Tá. Aí ele fez uma modificação errada. Estava jogando bem ou mal? Não, estava jogando bem. Estava sendo bem escalado? Estava sendo bem escalado. Não, sabe por que, Souza, não estava sendo bem escalado? Porque se ele acreditasse mesmo nesses meninos, ele já tinha tirado os caras já antes. Mas o... Porque... Não, aí você fala agora. Aí o seguinte, agora não venha dizer que foi ele que deu certo com os meninos, porque não foi. Porque ele nunca quis os moleques. Porque quem está jogando é os moleques. Ó, o Ferreira foi o primeiro que ele colocou para jogar. O Matheus... Esse desgraçado também aí, né? É. O Matheus... Ferreira, você está falando, né? É o Lucas Ferreira. Ferreira é da direita. O Ferreira da direita. É porque, o Ferreira da mas direita. ele não tinha mais opção. Oscar, Lucas, Luciano Mal e o Talheri, ele tinha que botar o moleque mesmo. Isso, aí ele foi buscar na base. Não foi ele não, senhor. Foi por convicção, né? Foi ele por convicção, não. Quem buscou foi os caras da base. Ele foi na base do São Paulo, Ele nem sabe onde é, Souza. Quem? Ele nunca foi lá em Cotia. O Zubeldia? Nunca foi assistir o Sub-20. Eu assisto o Sub-20, assisto o Sub-17, tudo no Sport TV. Craque, olha... Não foi ele, Souza. Você sabe... Ele foi ele, Souza. Vamos lá. Me convença que foi ele que teve a grandeza de botar esses meninos para jogar. Foi, Veloso. Foi ele que colocou. Foi ele que colocou. Você sabe que a gente tem amigos particulares lá dentro. Por isso que eu estou falando. Foi ele que colocou. Demorou um pouco, porque os moleques... Jogar na base é diferente de jogar no profissional. O próprio Ferreira falou, o próprio Matheus falou que teve que melhorar alguns aspectos. Todo mundo pede. Quem explica o torcedor? Cara grande. E o menino da base, que o... Cara grande chama o Kid Bengala, senhor. O Zubeldia,
Ele né? foi muito cobrado. Cara grande, né? O Zubeldia foi muito cobrado e Ô, questionado. Souza, o porque ele Zubeldia... não usava jogadores da base. Souza, ô, Souza, então vou te perguntar. Pergunte. Se tivesse o Calheri jogando mal do jeito que ele estava, se tivesse o Luciano jogando mal do jeito que ele estava, e os caras tivessem... Ele botaria pra jogar os meninos? Ele já Nunca disse que ele faria ele isso. era cobrado muito e pressionado porque ele não usava os meninos da base. Isso. E eu vi uma declaração dele. Ele disse que ele não Pra ser queria jogador campeão, da base, porque eu ele não queria posso pra ser botar campeão, moleque. Era com os caras Quem ganhou o jogo ontem? experientes. E a molecada que salvaram o emprego dele. Quem salvou o emprego dele. Ô, Zubeldia, você que anda de metrô. O cara entrou de metrô outro dia com a filha dele. Parecia que ele era o cara mais humilde do mundo. Esse país aqui é um país muito louco, né? Aí você anda de metrô em Londres, você é rico. Aí você anda de metrô em Paris, você é rico. Aqui parecia que ele era o cara... Não tenho nada contra ele, até achei ele bom treinador. Mas da base, quem salvou o seu emprego, quem salvou você andar de metrô ou ganhar o dinheiro que você ganha, foi os meninos. Eu penso assim. Rosinei, depois volta pra você, Souza. Realmente os meninos da base têm sido a solução para ele, né, craque Neto? Não tem, não. O Zubeldia vinha sofrendo, né, com a ausência desses jogadores lesionados e agora, né, ele conseguiu encontrar a solução. E acho que o time do São Paulo vai ficar mais forte ainda que esses meninos e a volta dos grandão. Exatamente. Porque os grandão vão ter que jogar agora. Porque quando o torcedor reclama, e o torcedor tem todo o direito Mas de reclamar... torcedor não escala time, Souza. Eu sei, mas assim, ó, ontem ele mudou, ele botou o Ferreira e botou o Luciano e o time venceu. E ninguém falou nada. Aí ele tirou o Ferreirinha, porque corria um risco. Mas sabe por quê, Souza? Mas ele começou errado sem o Ferreira. Só que ele começou errado. E só que tem uma coisa. Sabe uma coisa que o São Paulo modificou, e principalmente no jogo de ontem? Quem jogou mal? Ontem no São Paulo? Fala um jogador só pra mim. Pra mim, eu não vi ninguém jogar mal ontem. Então, Souza, é isso. Eu também não vi Quando ninguém você jogar mal. pega... Quando você pega aquilo que os meninos... Todo mundo jogou bem. Mas o Matheus... Diferentemente do que estava acontecendo. E aí e a molecada que fez isso, Truta. Matheus Alves está jogando muita bola. O próprio Ferreira, o Marco Antônio, que era um cara que ficou muito tempo fora, que era a quarta opção, começou a jogar. O André voltou a fazer gols. Não, voltou não, sempre fez gols. Mas assim, você tem que provar o André, o cara que... Quem que era artilheiro do Campeonato Paulista? Não, você é treinador, eu sou treinador, você é treinador, você é treinador, você é treinador. Ou nós jogamos, nós quatro jogou, né? E jogamos muito, né? Você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro, você foi campeão brasileiro e eu fui campeão brasileiro. Eu fui campeão paulista, você foi campeão paulista, você foi campeão paulista, você foi campeão paulista. Não, mineiro. Mas você foi campeão da Libertadores, você foi mineiro. Nós pode falar. Nós pode falar. Meu irmão, você tem um cara que é centroavante e ele é o artilheiro do time e ele não joga. Por que o artilheiro não joga, Veloso? Eu não sei. Até porque o André Silva. Eu sei, e o Caleri não vinha jogando bem. E o cara jogando mal. Alguma coisa tá errado. Será que vocês puxam o saco dos argentinos porque é argentino, do português porque é português? O Abel faz isso também, né? O Abel faz isso. Quem tem mais gol no campeonato? É o Vitor Roque ou o Flaco Lopes? Quem jogava era o Vitor Roque. Ele Você acha tirou que tá agora. certo? Não, claro que não. Não tá certo. Você tá dando uma opinião que parece que tá certo o Zubeldia. O Caleri, 9 meses sem fazer gol. Você acha que tá certo ele ficar no time? Deixa eu te falar, eu te disse aqui, ó. O esquema de jogo não favorece o Vitor Roque do Palmeiras. Você falou. Eu falei. Espera. Ele foi, até que ele tirou. O Palmeiras é um time que cruza bolas pela lateral, usa bem a lateral, tem dois laterais. Nós estamos falando de São Paulo, Souza. Não, eu tô dando Não, mas quando eu falo para você as coisas, você fala que eu estou falando do Corinthians. Agora eu estou falando de São Paulo, você quer falar do Palmeiras. Não, eu tô dando Na verdade é mentira, Veloso. Aí eu que sou o chato na televisão. Eu tô falando do Vitor Roque, deixa ele, daqui a pouco ele vai ver. Daqui a pouco ele vai ver. Aí, eu tô dando Quem que você acha que vai fazer mais gol no ano, Ferreirinha ou Vitor Roque? Ferreirinha já tem 5 já no ano. Então espera. O ano nós estamos em abril ainda. Espera então. Já tem 5, já. Não, mas ele. Quer botar a tanga também? Ele já quer não botar faz tanga gol. se o Vitor Roque bateu Ferreirinha? Quer botar? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Eu vou, a hora que ele fizer os 10 gols. Quer botar a tanga? Hora que você faz o quê? Quer botar a tanga? Não, você tá eu aposto que você. O Vitor Roque faz mais gol que o Ferreirinha no ano todo. Ai, meu Deus. Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Quer botar a tanga? Você bota a tanga do Gavião. Se ele fizer 10 gols, eu vou botar a tanga.
eu vou botar, mas eu não vou fazer o programa todo. Eu vou entrar de tanga, de conhecimento. Eu vou colocar uma cenoura ou um pepino aqui. Alguma coisa eu vou botar. Porque eu não vou entrar. Que esse ar-condicionado gelado, eu vou passar vergonha. Não vou mesmo. Eu vou botar um enchimento. Quer apostar comigo? Não, quero que o Vitor... Então, você aí, ó. Não, você não quer, né? Ele tá me chamando, foi ele que tá me chamando. Vamos eu quero entrar na aposta. Não, você já vai... Eu não tenho medo de aposta. Eu também não. Eu não tenho medo de errar nas minhas coisas, nas minhas convicções. Eu também não. Então aposta comigo. Vem de tanguinha aqui, que essas tatuagens tudo sua aí. Tatuagem da ex-mulher, tatuagem do sei de quem. Você tem sim. Você tem um beijo. Bem na virilha. Você tem. Eu vi. O pastor Chiquinho viu. Você tem um beijo aqui, ó. Na virilha. Pastor Chiquinho viu, velho. Fala, galera. Então hoje esse foi o vídeo, né? Nós vimos ali alguns comentaristas, né? Falando a respeito da partida de ontem, onde o São Paulo venceu por 2-0 o Libertad, né? E falou a respeito das atuações de alguns jogadores, né? Uma dos meninos da base, né? O Matheus Alves e o Lucas Ferreira, né? E também destacando atuações de outros jogadores, né? O craque Neto ali falou a respeito de que todo o time do São Paulo ele não jogou mal, né? Nenhum jogador em específico, né? Jogou mal, fez uma má partida, né? Todos jogaram muito bem, né? Obviamente destacando, né, a atuação dos meninos, né, da base. Mas o André Silva também, que é bastante contestado lá na frente, porém tem marcado nos últimos jogos, né? Tem ajudado o São Paulo a conseguir os resultados, né? E também foi falado a respeito, né, da marca, né, importante que o São Paulo conseguiu alcançar. São 12 jogos, né, de vencibilidade na Libertadores, né? Um feito muito importante, né, para o São Paulo, e que foi com o Zubeldia, né? O tem sido bastante contestado também, né? E na sua opinião, você acha que o São Paulo deve continuar com o Zubeldia? Deve vir um novo técnico, né? O Dorival, né? Tem saído notícias aí que ele já está acertado, né, com o nosso rival aí, o Corinthians. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, né? Essa história aí do São Paulo. Espero que os jogadores, né, que estão machucados, eles possam voltar o mais rápido possível. E aí eles vão estar ajudando, né, o São Paulo, que está vindo bem numa crescente, né, com os meninos da base. Eu acredito que quando esses jogadores, né, os medalhões voltarem, o São Paulo vai estar muito mais forte, né, muito mais bem preparado, né, para os próximos jogos, né. Então o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino, tá bom? Então, até o próximo vídeo.